Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos concluir os nossos assuntos sobre campo e cidade, tá bom? Então nós vamos começar falando sobre os problemas que o campo enfrenta, os problemas do campo. Olhando para essa imagem linda, a gente olha e vê assim, nossa, mas não tem problema ali, tá tudo tão bonito, o céu tá tão azul, mas o campo ele enfrenta muitos problemas. O primeiro problema que o campo enfrenta é a questão do lançamento de agrotóxico, veneno. Esse veneno ele é pulverizado nas plantações para eliminar as pragas. Só que esse veneno, ele não elimina, esse agrotóxico, ele não elimina apenas as pragas. Ele não elimina os matinhos que nascem ali que são indesejáveis. Ele elimina também pequenos insetos, como as abelhas. Ele elimina outros animais que vivem por ali, que acabam sendo prejudicados, ficam doentes por causa do contato com esse veneno. E também prejudica a saúde de quem trabalha ou de quem mora ali perto da região. Também prejudica o solo e se tem um rio por perto, ou mesmo que não tenha um rio por perto, esse agrotóxico ele também contamina as águas. Porque com a chuva, esse veneno todo, ele sai das plantas ou sai do solo e vai para os rios, tá bom? Então esse é um problema sério. Ó. Nós vemos aqui também que ao invés de trabalhadores fazendo o trabalho manual, existem máquinas que jogam a quantidade maior ainda de agrotóxico nas plantas, contaminando o solo e tudo que tem por perto. Outro problema que nós enfrentamos e que a gente vê nos campos, eu digo enfrentamos porque existem pessoas que eu conheço que moram na região de campo e eu já morei na região de campo. Então existe um problema sério, é o problema do desmatamento. Aqui as pessoas derrubaram as árvores, tiraram toda a vegetação para fazer dessa região área de plantação e área de pasto também. E esse desmatamento, ele ocasiona um problema como a erosão, que são essas fissuras que tem no solo. Professora, mas por que acontece isso? Porque esse solo, ele era protegido por plantas e agora as plantas não existem mais, fica somente a terra descoberta, o solo descoberto e quando vem a chuva, essa chuva leva parte dessa terra, desse solo, leva embora e provocando então essas fissuras que nós chamamos de erosão. E essa erosão, ela prejudica o solo, porque esse solo agora ele não pode mais ser usado. Como é que os animais vão viver ali nessa região? Não tem como. Como é que o agricultor vai plantar? Não tem como. Porque foi levada uma quantidade grande de solo, não tem nem como soterrar muitas vezes, tá? Então esse solo ele foi prejudicado, não mais tem como fazer nada ali, ó, tá? A não ser que faça um soterramento, mas como é uma área muito grande, fica bem complicado. Outro problema é o problema da arenização. O que é isso, professora? Vem de areia. Olha só, aqui tem uma parte de solo. Esse solo ele está todo coberto por areia. Essa causa, esse problema de arenização pode se dar por questões naturais, como o vento, a água da chuva que traz essa areia toda para o solo, ou até mesmo quando os animais ficam pisoteando ali. Aonde existia solo, acaba surgindo então a areia. E esse solo todo, ele não é mais um solo fértil, ou seja, não adianta eu plantar que eu não vou conseguir colher nada dali. Só vou desperdiçar as minhas sementes. Então faça uma experiência. Tente plantar um feijãozinho na areia para você ver. Ele não vai produzir, ok? Outro problema que o campo enfrenta é o problema dos acidentes. Os caminhoneiros, eles acabam percorrendo todo o Brasil. E muitas vezes acontecem acidentes com caminhões grandes que estavam levando produtos agrotóxicos, produtos outros demais como óleo vegetal, álcool e tantos outros produtos. Aí o caminhão tomba e o produto que estava lá vaza. E esse produto vai para onde? Vai para o solo e para os rios. E olha o que acontece, essa mancha branca toda aqui são peixinhos que moravam nesse rio, que habitavam esse rio.
O que aconteceu? Eles morreram. Porque a água foi contaminada por causa de um acidente, tá? Então, esses acidentes ocasionam isso tudo aqui. Outro problema que o campo enfrenta é a questão dos esgotos. Eu coloquei aqui esgoto industrial, mas esse esgoto ele pode ser também residencial, esgoto doméstico, esgoto doméstico que a gente elimina. Então, olha lá, se as indústrias jogam seu esgoto, seu resíduo, esse lixo líquido para dentro dos rios e córregos, o que vai acontecer? Vai contaminar essa água toda. E contaminando, a vida que existia ali vai deixar de existir. As pessoas que usavam essas águas dos rios não vão mais poder usar, porque a água está contaminada, está poluída. Não tem mais como aproveitar. E sabe que no campo as pessoas gostam muito de se banhar, de banhar-se nos rios. Elas gostam de nadar. E aí como é que elas vão usar essa água para o seu lazer? Já não tem mais como, né? Como é que eu vou pescar um peixinho de um rio desse? Impossível. Então esse é um problema sério que o campo enfrenta. E agora nós vamos falar sobre os problemas que a cidade enfrenta, tá? Não existem problemas apenas no campo, existem problemas nas cidades também. Então olha lá, uma imagem bonita de uma cidade. Nós temos vários problemas que a cidade enfrenta, mas eu vou passar alguns aqui. Primeiro problema que a cidade enfrenta são as enchentes. Olha só, choveu bastante, chuva de verão, que é grande quantidade, choveu bastante e a água ela subiu. Ó, esse senhor com o seu cachorrinho. O cachorrinho tá nadando na água, né? Prof, mas o que acontece para que ocorram as enchentes? Um dos problemas é quando a gente joga muito rio nos bueiros, entope, a água não tem para onde ir, vem para dentro das nossas casas. Mas aqui no caso, nós vamos falar sobre o problema que para nós é uma questão confortável, ter o asfalto na nossa rua, ter uma calçada legal, uma calçada bonita, só que quando chove, o solo ele foi encoberto por cimento, por piche que foi feito o asfalto, e o solo ele não tem como absorver essa água, o solo não tem mais como sugar essa água. A água que veio das chuvas, ela precisa ir para um bueiro, e esse bueiro vai desaguar lá nos rios, né? Só que muitas vezes, como eu falei, está entupido, os bueiros cheios de lixo, aí a água transborda, porque né, é uma vazão muito grande, e também porque o solo não consegue sugar essa água, absorver, tá? Então ocasiona as enchentes. Outro problema são a questão das ocupações em encostas. Aqui existiam apenas morros. Esses morros eram protegidos por plantas, por vegetação, por árvores. As raízes, elas acabam segurando muitas vezes o solo. E o que aconteceu? As pessoas construíram as suas casas, ou aqui na encosta, na lateral do morro, ou em cima aqui. E aí, quando vem a chuva leva tudo. Porque onde era para existir apenas plantas, agora existem casas. Casas que prejudicam toda essa parte aqui, toda essa região. Então, se existissem apenas as árvores preservadas, a vegetação, porque aonde existe casa, existiam apenas vegetações, isso daqui não iria acontecer. Então, as pessoas invadem os morros, elas constroem e acaba acontecendo, então, os desmoronamentos. Vem a chuva e leva tudo, inclusive as casas. E muitas pessoas já morreram soterradas por causa das construções ilegais nos pés dos morros. E às vezes as casas que estão numa região legal acabam sendo prejudicadas também, porque tudo isso daqui vai sendo levado com as águas da chuva. Outro problema é a questão das moradias às margens dos rios. Olha só, nós temos aqui um rio. Esse rio, ele era um rio limpo. Aqui é uma região, né, de rio. E aí as pessoas vieram e construíram as suas casas. O que acontece? As pessoas morando aqui, elas jogam nesses rios o esgoto, que é o lixo líquido que a gente produz na nossa casa, tá? Então joga esse esgoto todo para dentro dos rios. Joga também
o restinho de coisas que eles não querem mais, tá? São lixos, ó, ele joga. Até mesmo, eu já vi muitas vezes sofá, geladeira, entre outros objetos que as pessoas não querem mais porque não funcionam, porque não cabe mais em casa, elas jogam tudo aqui, ó. E aí o que acontece? Esse rio todo, ele é poluído, é prejudicado e vai longe essa água. E daí o que acontece? A gente não consegue mais usar essa água aqui. Não tem proveito. Contamina. O último problema que eu vou falar para vocês é a questão das construções de edifícios na vertical. O que é isso, professora? Construção de grandes prédios, de prédios altos. Tá, prof, mas as pessoas precisam morar nas cidades. E aonde que elas vão morar se existem muitas pessoas? Em apartamentos. E os apartamentos ficam aonde? Nos prédios. Ok, né? Ok. Só que tem um problema aqui. Aonde existem todos esses prédios e essas casas aqui também, existiam árvores, existiam vegetação. E elas foram derrubadas em grande quantidade, quase não se vê árvores, ó, se vê uma aqui, outra ali, se vê em poucas árvores e elas deixaram de existir, não fazem mais sombra, a gente não consegue ter um ar puro, né? Porque as árvores, a gente sabe que as árvores são essenciais para que a gente tenha um ar puro. Então, não existe mais. Outro problema sério é a questão da circulação de vento. O vento não tem onde circular, são muitos prédios. Então, isso tudo ocasiona um problema meio sério, que é o problema da temperatura. Esquenta demais, demais, demais. Por quê? Porque o vento não circula e existe pouca vegetação. Ok? Então, agora que a gente já conversou um pouquinho, vocês vão pegar os livros de vocês, abrir na página, vou pegar aqui, ó, na página 108, livro de geografia, página 108, e vocês vão realizar as atividades até a página 111, ok? Então, atividade de leitura nas páginas 111 nas páginas 108 a 111, ok? Um beijo e até mais.